Vamos continuar, família, um projeto de Deus. Hoje a mensagem 3, o tema é mudança de cenário. O texto que nós vamos usar é Gênesis 3, versículos 1 ao versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Esqueci algum anúncio, pastor Ricardo? Esqueci algum anúncio, não? Não? O sábado, tem amanhã com o Espírito Santo. Obrigado. Sábado, 9h30, pastor Adão e equipe. E um mês do Espírito Santo, né? É um mês para buscar mesmo. Gênesis 3, do 1 ao 6. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos, nessas últimas semanas, tratando desse tema família. E estamos voltando ao início, porque Jesus usa o início como parâmetro. Ele diz para os fariseus, olha, no início não era assim. O início é o modelo. Os 3 capítulos primeiros de Gênesis, eles são fundamentais, eles são basilares, assim, básicos, para tudo que nós cremos. Infelizmente, há uma teologia liberal que tenta relativizar a narrativa bíblica. Há muitos professores, teólogos hoje, de grandes universidades teológicas, que querem colocar Gênesis 1, 2 e 3 como um texto alegórico, como uma alegoria, uma história com E. Como se a criação fosse um compilado babilônico, cultural, não a verdade. Como se a queda, o texto que nós lemos, fosse uma fábula. Ou seja, isso não aconteceu de verdade, isso é alegoria. O que eu vejo é que esses teólogos, esses pensadores, na verdade, estão cedendo às hipóteses naturalistas, ateístas, antiteístas, que desacreditam da Bíblia. Na verdade, não há uma batalha, nunca houve, entre ciência e Bíblia. Não há. Você vai encontrar muitos cientistas, se você procurar,
cientistas sérios que creem na Bíblia, que defendem a narrativa bíblica, que acreditam na Bíblia. Há institutos que auxiliam você nessas pesquisas e pesquisadores, inclusive um brasileiro que eu sigo. Então a batalha não é entre ciência, fatos comprovados, provados, e a Bíblia. O debate é entre narrativas. Entre narrativas. Nós, cristãos, quem é cristão aqui? Amém? Eu preciso decidir que narrativa vou crer. Que narrativa será verdadeira para mim. Então, é uma questão de fé na Bíblia ou uma questão de fé nas correntes naturalistas, evolutivas, ateístas. É uma questão de crer em Jesus ou crer na narrativa de Darwin. É isso. Eu creio em Jesus. Eu creio na Bíblia. Amém? É teoria, não é ciência. Teoria da evolução. É uma tese, é uma teoria. Nada é provado. Nunca se notou um macaco evoluindo. Uma girafa que tinha um pescoço pequeno e... Não, teoria. Adão e Eva, o texto que nós lemos, eles foram colocados num jardim, um paraíso chamado Éden. Havia comida, bebida, havia liberdade, trabalho, havia um propósito para eles, havia comunhão com Deus, eles estavam supridos de absolutamente tudo. Deus lhes deu tudo o que eles precisavam. Até que entra um tentador na história, o texto que nós lemos. Entra alguém que decide atrapalhar este andamento da história perfeito, linear, bom, perfeito, agradável, como Deus queria. E ele chega ali dizendo que não era verdade o que Deus tinha falado, que eles não morreriam. Ao contrário, que eles evoluiriam, iriam para um outro patamar. Assim, Satanás, usando uma serpente, corrompe a família humana, coloca o ser humano para fora do paraíso. É isso que esse texto vai nos mostrar. Esse texto é uma mudança de cenário. Porque os 2 primeiros capítulos é uma história linda. É a história da criação, com destaque para a criação do homem, da família, que falam como tudo era bom, tudo era perfeito. A única coisa que não estava boa era o homem sozinho, mas Deus soluciona o problema, Deus celebra o casamento, e viu Deus que era muito bom. Mas agora, o cenário vai mudar. Gênesis capítulo 3, versículo 1, vamos ao texto, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Mas a serpente, o dragão, a serpente não era o animal que conhecemos hoje. Talvez nem fosse um réptil. Poderia ser uma ave. Uma coisa é certa, Satanás não usou um animal que amedrontasse a mulher. Eva. Não era. Ela teria saído correndo. E de animais que produzem som como fala,
nós encontramos mais pássaros, né? E por estar numa árvore, podia perfeitamente ser algo muito mais belo que uma arara que conhecemos hoje. Mas, ao chamar esse animal de serpente, para a nossa cultura, para o nosso entendimento, para a própria cultura hebraica, o autor de Gênesis muda a cor da página. A página branca, ou azulzinha, clarinha, cor de céu, de repente vira chumbo, cinza chumbo. E as letras estão vermelhas, sangue. O autor de Gênesis parece nos preparar para um perigo iminente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, identifica a serpente. Apocalipse 12, 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, ou seja, aquela velha serpente, a serpente lá de Gênesis, que se chama Diabo e Satanás, mas identificado é impossível. Apocalipse está dizendo, essa serpente era Satanás personificado, Satanás usando este animal. Essa serpente, a Bíblia diz, disse à mulher. Até esse momento, a Bíblia só disse o seguinte, a Bíblia só tinha o seguinte: disse Deus, disse o Senhor, disse Yahvé, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. É a primeira vez que a Bíblia vai dizer que a serpente disse alguma coisa. Então, é a prova de que o cenário mudou. Agora não é mais Deus falando, agora nós vamos ter que ouvir a voz da serpente. Isso é raro, mas acontece sempre. Eu vi essa semana da minha secretária. Depois da palavra de Deus, vem a palavra do diabo. E eu aprendi com Denzel Washington no ano passado, que no momento mais alto da sua vida, não é isso? Cuidado, porque Satanás vem. O Will Smith aprendeu a lição. O Senhor usou Pedro. Pedro ficou todo feliz. Parabéns, Pedro, você é o cara. Ele começou a se sentir, aí de repente recebeu o elogio do mestre, tomado pelo orgulho, deu lugar ao diabo. Deus falou, logo em seguida o diabo falou. Isso acontece. Não é raro Deus usar um profeta no altar, Deus usar alguém para a sua vida, Deus ministrar uma palavra, e uma boa palavra. Em seguida, você chega em casa, no dia seguinte você chega no trabalho, e o que você ouve é a voz de Satanás, tentando roubar aquela semente, tentando pisar aquela semente. Então, cuidado. Você vai ouvir algo dos seus pais, um bom conselho, uma boa direção, uma boa instrução. Quando você chegar na escola, quando você chegar na faculdade, você vai ouvir alguém e vai dizer, não, isso está errado, esse não é o caminho, é desse jeito, não é bem assim. São serpentes. A Bíblia fala de Roboão. Roboão, ele assume o trono, foi criado para ser rei, nasceu para ser rei, e finalmente ele assume o trono. Quando ele assume o trono, chegam os conselheiros de Salomão. Salomão era o cara mais sábio da Bíblia, e ele tinha conselheiros, então esses caras deviam ser bons. Então esses caras chegam para Roboão e dizem assim, Roboão, acho que um bom caminho é esse. Você poderia fazer assim, poderia fazer assado, mas a Bíblia diz que Roboão preferiu ouvir o conselho dos seus colegas de balada, dos jovens. Então houve um monte de serpentinhas, e o que aconteceu? Ele perdeu 10 das 12 tribos. Deus disse, em seguida, disse à serpente, cuidado, tenha discernimento. A quem você dar ouvidos, isso pode determinar muita coisa em sua vida. O que disse a serpente? Ela disse, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Veja, a ênfase da serpente, primeiro a serpente está dizendo assim, é verdade que Deus disse? Ela vai usar uma palavra que Deus disse, mas
Satanás é maligno, mesmo quando ele usa a palavra, ele vai usar para o mal. Ele vai usar de forma distorcida, para um propósito ruim. A ênfase de Satanás está em não comer, no negativo. Deixa o texto, por favor, versículo 1. Eu estou no versículo 1. Deixa o versículo 1 na tela. Ele coloca a ênfase no não comer. Ao passo que a ênfase de Deus estava em comer tudo. Olha o que Deus disse. Gênesis 2, 16 e 17. Olha o que Deus diz. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Você é livre, você pode comer de toda a árvore, de tudo. Versículo 16, 17. Apenas, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, você não vai comer. Veja, Satanás, ele primeiro exclui a parte positiva, ele exclui o que Deus falou na parte A. E ele concentra a sua atenção especificamente na proibição. Deus disse que você não tem que comer de árvore nenhuma. Ele faz isso propositalmente. Ele usa a palavra e ele vai usar para colocar dúvida, para propósitos malignos, né? Foi isso que ele fez no deserto lá com Jesus. Ele usou a palavra. E ali até ele falou corretamente. Mas o propósito é lançar dúvida. É ver se a palavra está segura no seu coração. Ver se ela está firme no seu coração. Agora, não se engane. Não é porque decorou o versículo. Não é porque está citando a palavra. Satanás também tem os seus profetas. Ele conhece muito bem a Bíblia. E mesmo citando a Bíblia, seu propósito é sempre matar, roubar e destruir. Versículo 2 e 3. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A mulher erra. A defesa dela é muito frágil. Ela tenta lembrar, e ela diz: não, Deus disse que poderíamos comer sim, de todo fruto. Ele disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse para não comer, nem tocar nele. Veja, ela acrescentou. Deus não tinha dito absolutamente para não tocar. Deus disse para não comer. Não tocar é um acréscimo, é um legalismo. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão. Satanás ataca 2 pontos. Quantos pontos? Primeiro, o ataque dele é a palavra de Deus. Ele ataca a palavra de Deus. Deus disse assim e ele aponta um aspecto negativo. Ele distorce a palavra. Agora Satanás ataca o caráter de Deus. Primeiro, ele questiona a palavra. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele lança dúvida. A pergunta parece inocente, mas o propósito é lançar dúvida. Em segundo lugar, ele distorce a palavra. Ele diz: não comam de fruto nenhum das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Ele está jogando com as palavras. Agora, ele ataca o caráter de Deus. Ele diz assim: é certo que vocês não morrerão. Ou seja, o que Deus disse não é verdade. Ele está dizendo: Deus está mentindo. Deus é um mentiroso. Ou seja, ele está avançando para aplicar o seu golpe fatal. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Veja o que Satanás está dizendo aqui. Ele está dizendo: Deus
está limitando vocês de um prazer que Ele não quer que vocês desfrutem, de uma alegria que Ele não quer que vocês sintam, de um conhecimento que Ele não quer que vocês possuam. Existe algo nesta árvore que Deus está proibindo vocês de usufruir. Veja, Deus só exige, é isso que Ele está dizendo. Deus diz para vocês não comerem. Ele só proíbe, Ele priva vocês de uma verdadeira alegria. Quantas pessoas não são levadas por esse tipo de pensamento? Eu estava ouvindo esse louvor agora, tua glória me atraiu, eu estava pensando, tentei me esconder, com medo de não viver. Eu me lembro quando aceitei Jesus. Tinha 15 anos de idade. E esse foi meu grande conflito. Eu cheguei em casa e disse, rapaz, não vou viver mais. O que é que eu fiz da minha vida? Fui diante do altar, não, vou me desviar. Não, agora não. Aceitei. Naquela semana, eu falei, não, eu vou aceitar Jesus mais velho, sou muito jovem e tal. Mas a glória traiu. Esse é o pensamento. Existe uma grama verde do outro lado que é melhor do que essa. Eu tenho uma proposta para você. O que Deus está oferecendo para você não é verdade. Deus é mentiroso. E não somente mentiroso, Deus também é egoísta. Ele tem uma coisa, um conhecimento, e Ele não quer que você participe. Eu estou interessado no seu bem. É uma serpente falando, irmão. Deus não. Eu estou oferecendo para você algo que Deus está te negando. Deus é pró-escravidão. Deus é restritivo. Deus é punitivo. Eu tenho uma verdadeira liberdade para você. Comigo você pode tudo, com Ele não. Isaías capítulo 14, que nós lemos aqui semana passada, provavelmente descreve a queda de Satanás. Quando Satanás cita esse texto, com certeza ele está fazendo uma associação com ele mesmo. Primeiro, julgar Deus, chamar Deus de mentiroso, sem base. Ele está acusando Deus a partir da sua própria ótica. Ele é um mentiroso, acusando Deus de mentiroso. Agora ele está propondo uma coisa para a mulher, que é uma isca que o corrompeu, porque ele vivia num jardim, como Eva vive no jardim. Até que ele não quis apenas aquele jardim, ele não quis apenas ser um anjo de luz, viver naquele, ele quis ser semelhante a Deus. Foi essa isca que o expulsou do jardim em que ele vivia. E ele está propondo essa mesma isca. Olha, existe um nível melhor. Você pode, se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. Só que, ironicamente, a mulher já tinha a imagem e semelhança de Deus. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz sobre o diabo, ele diz, ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus diz, ele é assassino, ele quer matar sua comunhão, ele quer destruir o que Deus te deu, ele quer roubar o que você tem, e ele é mentiroso e pai da mentira. É a primeira mentira contada na Bíblia. Acreditar nessa mentira de Satanás é aquilo que o filho pródigo acreditou. Algum amigo propôs isso para ele. Você está na casa do seu pai, você tem todo o conforto, o seu pai é bondoso, generoso, mas sabia que existe um mundo bem melhor longe do pai? Sabia que o teu pai te prende nesse lugar? Existe um mundo belo lá fora, existe um mundo distante, que é muito melhor do que esse. Voz do diabo, propondo alegria que Deus não, uma alegria mentirosa que Deus não oferece, propondo uma satisfação no mundo, quando a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação estão em Deus. Tudo o que foi
proposto por Satanás, todo esse ambiente de tentação, ele foi colocado exteriormente. Aqui é o exterior da tentação. Agora o versículo 6 vai tratar do interior da mulher. Como a tentação aconteceu dentro dela. E vai ser muito rápido. Agora é muito rápido. É uma sequência. Tudo no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Veja que Satanás está atacando em 3 níveis. Primeiro, ele lança as sementes de dúvida sobre a palavra de Deus. É assim mesmo que Deus diz? Depois, ele afronta abertamente a palavra de Deus. Não é verdade que você vai morrer. Não. Existe reencarnação. Você vai ter outra chance. Não é verdade que você vai ser julgado. Se você for julgado, é um tempinho no purgatório, depois você vai para o céu. Não é verdade que Deus vai colocar alguém no inferno. Palavras satânicas, você não vai morrer eternamente. Após negar a palavra de Deus, ele passa a questionar o caráter de Deus. Deus está mentindo. Deus é egoísta. Na verdade, ele já tinha lançado a isca. Ele já tinha feito a proposta, lançado a dúvida, o confronto. Eva deveria ter repreendido. Eva deveria ter defendido duramente. Mas não. Não há essa defesa dura, convicta. Agora era só esperar para ver se ela tinha mordido a isca, para ver se ela tinha aceitado a proposta. E este versículo aqui não deixa dúvida. Ela mordeu a isca. A tentação encontrou na mente, no coração de Eva, um solo fértil. Olha o processo da tentação. A tentação é um processo. Ninguém cai imediatamente. Deus fala a uma das igrejas, Jesus fala a uma das igrejas em Apocalipse, lembra de onde caíste. Porque a queda é um processo. A tentação é um processo. Vendo a mulher, diga, vendo a mulher. Esse é o primeiro estágio da tentação. Como a tentação acontece dentro de nós? É chamado de percepção. Percepção. Vendo a mulher. Ela viu, ela percebeu. A percepção conecta o nosso interior ao mundo exterior. Aquilo que Satanás apresenta como tentação é a percepção. Eu posso ver alguma coisa, mas não perceber, não atentar, não dar o devido valor ou a devida importância. Se eu não der a devida importância, eu não serei tentado, porque aquilo não se conectou com o meu coração. O problema é que o mundo que a gente vive está cheio de coisas atraentes. E parece que a gente tem uma atração pelo proibido. Tanto lugar para Eva ir, gente. Podia comer de todo fruto, mas ela fica ali. A placa escrita assim no chão, proibido. Não coma, uma cerca. E ela está ali olhando. Um animal estranho falando com ela e ela está dando bola. A gente é atraído pelo proibido, né? Às vezes tinha geladeira na minha casa, cara, quando era criança. Tinha goiaba na geladeira. Mas tinha um quintal lá de um vizinho que tinha até espingarda de sal. Mas a gente pulava a cerca para pegar a goiaba, porque era muito mais gostosa que a da geladeira. Veja que isso é antigo. Quem disse que o mundo, irmão, não tem coisas atraentes? E não, o mundo não tem nada que preste, não. Quem fala isso ou é cego, né? Ou é louco, porque o mundo tem. Por isso que chama atenção. Por isso que é a tentação. E Satanás sabe disso. Ele sabe que o belo nos chama, nos cativa. O versículo continua, diz que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos.
Diga, agradável. O que é isso, pastor? Isso já é uma valoração. Ela percebeu e aquilo é bom. Só o ser humano tem essa capacidade de perceber o belo, de ser atraído pelo belo. Esse é o segundo estágio, é a atração. Você nunca vai ser atraído por um prato mal montado, uma comida mal apresentada. Você nunca vai ser atraído por algo que você considere feio. Mas o belo atrai. O texto diz que aquela árvore pareceu agradável aos olhos. Era interessante, aquilo atraiu a sua atenção. E aquilo que nos atrai, que é belo, vai nos levar a um terceiro estágio, que é o estágio que a Bíblia diz, e a árvore era desejável. Diga, percepção, atração, desejo. Essa é uma sequência lógica, instantânea. Foi Deus que fez assim. Não há pecado aqui. Não há pecado. Você não pode chegar para uma criança num dia de calor, apresentar um sorvete, aquele de creme com cobertura assim, né? Pistache, que eu gosto muito, cheio de amendoim. Apresentar, aleluia. Aquele bonito. Apresentar para quem fala, não deseje. Não dá, irmão. Não tem como. Se eu percebo, eu sou atraído pelo que eu gosto. E eu desejo o que eu gosto. Isso é natural. Se nos agrada, vai nos despertar o desejo. O desafio da Bíblia nunca foi não ter desejo. Isso é outra religião. Ataraxia, morte dos desejos. Isso é coisa oriental. O desafio da Bíblia é dominar o desejo. Foi o que Deus disse para Caim. Cumpre a você dominá-lo. O texto continua, diz, para dar entendimento. Diga, fantasia. Quando ela olha para a árvore, ela é atraída, ela deseja, e ela pensa, vai me dar entendimento. Quem foi que falou que ela teria uma inteligência superior? Satanás. Aqui é a prova de que ela tinha mordido a isca, que ela tinha embarcado naquilo que a serpente tinha proposto para ela. Quando isso acontece, irmão, o pecado já se instalou. O que é a fantasia? A fantasia é a aceitação do desejo. Quando, como crente, surge o desejo, e eu vou repelir aquele sentimento, é bonito, mas eu sou casada. É linda, né? De medidas certas, 90, 60, 90, tá legal. Mas eu sou casado. O problema é quando eu aceito o desejo e eu o alimento, eu acalento, eu convivo com ele. Quando isso acontece, Jesus chama de cobiça. E a cobiça já é pecado. É o desejo aceito. É você receber o cartão de crédito e começar a pensar nas compras. Começar a pensar em você no shopping. Você pode não ter pedido o cartão, mas você já é cliente. Ou seja, é o pecado gerado, já concebido, esperando a hora de nascer, diz Tiago. Diz, tomou do seu fruto, é o quinto estágio. O que é isso, pastor? A decisão de pecar. É a fantasia se transformando em ação. Ela diz, não aguento mais, não quero mais lutar com esse desejo, não quero mais lutar com esse sentimento, eu vou dar vazão. Ela toma o fruto, é o pecado prestes a vir à luz, prestes a nascer. O paradoxo é que nascimento gera vida, esse nascimento gera morte. Sexto estágio diz, e comeu. O que é isso, pastor? A prática. Veja como é um processo antes de chegar à prática, antes de entrar no carro, antes de botar gasolina, antes de levar o sabonete que usa em casa, antes de preparar uma segunda roupa, antes de chegar no motel, antes de marcar, há um processo que vai desde o desejo, desde os pensamentos alimentados, a decisão de fazer aquilo, até a prática. Ela comeu.
pôs em prática uma realidade que já existia dentro dela. Em seguida, imediatamente, e deu também ao marido, e ele comeu. Por isso que a Bíblia chama de pecado de lepra, porque o pecado é sempre contagioso. Ele contagia, esse é o 7º estágio, contaminação. Todos os problemas que nós conhecemos, todos os problemas que a família enfrenta, que o ser humano como um todo enfrenta, tem sua origem aqui. O que você vê de errado, de sofrimento, de mal, de dor, de angústia, escute, não foi Deus que criou. Nem males naturais, nem na natureza, espinhos, abrolhos, dores, angústias. A natureza era perfeita, o ser humano era perfeito, a família era perfeita. A desobediência gerou isso aqui. Semana que vem nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Todo o pacote foi embrulhado aqui. Eu gostaria de fazer 3 aplicações a esse texto e nós encerramos. Primeira aplicação, coloca aí na tela, por favor. Precisamos nos equipar das armas espirituais, porque temos um adversário persistente e astuto. Você pode ler isso comigo? Diga: precisamos nos equipar das armas espirituais, porque temos um adversário persistente e astuto. Efésios 6:10 nos diz isso, e 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Outras versões dizem astutas ciladas do diabo. Ele é astuto, ele é sagaz. A palavra lá, astúcia, sagacidade, fala de uma esperteza que vai muito além do homem. Você acha que Satanás, ele vai aparecer para você com chifre, fedendo a enxofre, com tridente na mão? Não! Ele vai aparecer de carro importado, shape, saradão, uma voz de locutor de meia-noite, falando com você, 1,80 m. Ele vai aparecer, meu jovem, de salto 15, cabelo loiro, esvoaçante, vai ter até um ventilador assim para esvoaçar, perfume francês, voz roquinha, a medida certa, falando toda melosa. Satanás, chuta que é laço. O ratinho, papai, eu já sei sair sozinho. O ratão falou: sai não, filhão, você é muito novinho, rapaz, você vai ser devorado pelo nosso inimigo. Ele falou: não, papai, eu já sei, eu sou espertinho e tal. Aí vai o ratinho, daqui a pouco volta o ratinho: papai. É o que, meu filho? Achei nosso inimigo. Ai, meu pai. Como é que é nosso inimigo? Papai, ele é todo colorido, tem umas penas assim vermelhas, tem um bico, tem um negócio vermelho na cabeça. Vem pra cima de mim querendo me picar. Não, rapaz, aí não é nosso inimigo não, deixa de ser tonto. Ah, não é não? Ai, que bom, papai. Pensei que fosse, agora já sei. Rapaz, tu não está preparado? Já sei. Aí, pai, daqui a pouco ele volta com papai. Achei meu inimigo, achei nosso inimigo. Como é que é nosso inimigo? Ele tem dentes afiados, pelos duros, o rabo levantado. Não, meu filho, esse não é nosso inimigo. Nosso inimigo tem dentes pequenininhos, quase não aparece. Olhos mansos, pelo bem macinho, anda bem levinho, faz miau. O diabo nem sempre vai ser assustador. Ele é astuto. 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como leão, por quê? Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então ele se passa como leão, ele se finge de leão, mas a intenção dele é devorar.
2 Coríntios 11:3, Paulo se expressa, diz: receio que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Cuidado com o que você ouve, cuidado com os pensamentos, cuidado com o que você coloca para dentro de você, cuidado. 2 Timóteo 2:22, Paulo aconselha, ele diz: fuja dos desejos malignos da juventude, fuja das paixões, fuja dos desejos sem controles, intensos. Fuja, meu jovem, fuja, dá no pé. O conselho da Bíblia é: fuja, dá no pé, faz como José. Tem que fugir. Eu vou enfrentar, porque eu sou forte. Enfrenta não, enfrenta não. Pastor, o jovem chega para o pastor e fala assim: eu vinha do trabalho, pastor. Aí uma mulher na janela fez psiu, psiu. Eu olhei, caí. Pastor, disciplina. Vou orar por você. Outra semana volta o jovem: pastor, é o quê? Passei lá de novo. Desci do trabalho. Fui para ela. Psiu, psiu. Eu falei: não resisti, pastor. Caí de novo. Pastor, vamos orar, vamos jejuar. Daqui a pouco volta o jovem de novo. Que, pastor, não dá, pastor. Eu vinha orando, pastor, eu estava num jejum. Passei lá, ela veio, psiu, psiu. Pastor, eu lembrei, amém, pensei. Quando eu vi, eu estava lá dentro. Não tem como resistir, pastor. Aí o pastor falou assim: meu filho, não tem outro caminho para você passar, não? Ele falou: tem. Não passa na rua, não, irmão. Foge. Você não é forte, não. Foge. Salmo 119:9, o salmista pergunta e responde: de que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho puro, observando segundo a sua palavra? Medita na palavra. Se alimenta da palavra. Quando Satanás tentou Jesus, como é que ele venceu Satanás? Sai, Satanás! Não, com a palavra. Vencer as tentações não é fácil para ninguém. Não tem ninguém aqui que seja forte para isso, irmão. Ninguém. E ninguém que está isento de ser tentado. Pode ter 99 anos, vai ser tentado. Olha o que Jesus diz em Mateus 5:29. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Em seguida, ele vai falar a mesma coisa sobre a mão direita. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca, lança fora, porque é melhor entrar no céu sem um dos membros, do que ser lançado inteiramente no inferno. A expressão choca, sim ou não, irmão? Choca, arranca o olho, arrancar, extrair com violência, arrancar a mão. Claro, isso é sentido figurado. Não, a igreja vai ser um mar de caolhos e manetas, vai ser uma coisa de gente mutilada para tudo que é lado. Isso é um sentido figurado, mas mostra duas coisas. Primeiro, o sacrifício que eu como crente tenho que estar disposto a fazer para vencer a tentação. E por que o olho, pastor? Por que a mão? Onde começa o processo da tentação? No desejo? Na fantasia? Não. Onde começa o processo da tentação? Na percepção. Jesus está dizendo: não veja, não olhe, faça-se cego. Pastor, novela é pecado? Não. Mas se você não consegue fazer a campanha, vir para o culto da palavra, porque você não consegue perder um capítulo, para você é pecado. Torcer por um time de futebol é pecado, pastor? Não. Mas se você não consegue vir ao culto de domingo, porque tem um jogo do teu time, é pecado. O que é que Jesus diz? Faça-se cego para isso. Corte a mão, segue-se. Se você não consegue vencer a tentação, segue, corte, sofra. Por quê? Porque o resultado vale a pena. É isso que ele está dizendo. Senão você vai para o inferno. Se você não consegue interagir com alguém, tem uma pessoa que quando chega perto de você te desmonta, você perde as forças. O que é que você faz? Foge!
Corta do WhatsApp, muda de telefone, não atende, não encontre, não fale. Pega na sua Bíblia, tem 10 mandamentos. Coloca o 11º, não stalkees. Pronto. Não vê, não olhe, irmão. Se você não consegue lidar com o emprego, com o cargo que você tem, porque tem corrupção, e você se corrompe, corte sua mão para aquilo. Saia do esquema, perca dinheiro. Pastor, vou perder dinheiro? Vai doer, vai. Mas é melhor que ir para o inferno rico. Como vencer a tentação? 2, vigie. Vigia, olha para quem está ao teu lado e fala assim: vigia, varão, ou vigia, varão. Jesus diz: orai e vigiai. Por quê, pastor? Orai e vigiar. Porque, meu irmão, Satanás não dá refresco nem quando você está em jejum. Você pode estar num monte. Já aconteceu isso comigo, aconteceu com um monte de gente aqui. Eu estou no monte, em jejum, em consagração. Daqui a pouco passa um pensamento que não tem nada a ver. Você fala: Deus, misericórdia, Jesus. Não é? Ou Jesus tem misericórdia? Que coisa! Satanás, meu irmão. Por isso que a Bíblia fala: vigia. Como vencer a tentação? Busque se encher do Espírito Santo. Porque na carne você só vai produzir obra da carne. Só o Espírito Santo, só a palavra, só uma vida de vigilância, uma vida de oração vai te dar poder para você encontrar recursos em Deus para vencer as tentações. Segunda aplicação, coloca aí por favor. Tanto o marido como a esposa precisam compreender e desempenhar seus papéis em família. Você pode ler comigo? Tanto o marido como a esposa precisam compreender e desempenhar seus papéis em família. Jesus passou meu horário. Onde estava o homem nessa mulher? Não vou fazer a terceira aplicação, não, vou parar aqui. Onde estava o homem no momento da tentação? Oh? Onde? Ou ele estava ao lado de sua mulher e não fez nada, ficou calado. Está vendo a mulher olhar para a árvore? Está lá no sofá. Está vendo a mulher conversar com outra serpente no paraíso? Isso é um problema, irmão. Quando aparece outra serpente no paraíso, a mulher começa a olhar, é uma coisa séria. E ele está calado, não está dizendo nada. Se isso aconteceu, ele estava presente, o nome disso é omissão. Se ele estava ausente no momento mais crítico, no único lugar que tinha perigo naquele jardim, o nome disso é ausência. Adão falhou como sacerdote, porque não representou a Deus, porque não protegeu espiritualmente a sua família, a sua esposa, falhou como homem, porque não protegeu sua companheira, poderia ter interferido. A pergunta é: será que nós temos sido sacerdotes diferentes do nosso lar? Lá no Rio de Janeiro, aqui não, mas tem muito homem que está vendo a vaca ir para o brejo, está vendo o casamento afundar, mas ele escolheu não ver, mas ele escolheu não lutar, preferiu esquecer. O silêncio é a maneira de agir. Infelizmente, parece que Adão produziu seguidores lá no Rio. Deus deu a você, homem, Deus nos deu a capacidade e a responsabilidade de sermos o iniciador, termos a iniciativa. E Deus deu à mulher a capacidade de responder à iniciativa desse marido. Por isso, toda vez que uma mulher inteligente, capaz, casa com um camarada que não tem iniciativa, ela fica perdida, porque ela não sabe como seguir, ele não está indo para lugar nenhum. Agora, cada um, tanto o homem como a mulher, foi criado com papéis distintos. Um com o papel de liderar, de proteger, de cultivar, de ter um propósito. O outro com o papel de apoiar, de ajudar. Homens, vocês foram criados. Deus os planejou para serem os sacerdotes do seu lar.
para serem líderes, proativos, inspiradores, amorosos, protetores. É seu papel ensinar a palavra. Talvez foi Adão que falou para a mulher: olha, Deus falou para não comer nem tocar. Falou errado, tentando proteger, acrescentou. É seu papel ensinar a palavra, ser um exemplo para os seus filhos. Você não pode, como sacerdote, deixar os rumos da sua família na mão do seu filho. Pastor, vou congregar ali porque meu filho quer. Eu estou saindo porque meu filho pediu. Você não repreende seu filho. A Bíblia diz: quem não repreende o seu filho, não ama. Você deixa a sua filha colocar a mão na seu nariz, colocar o dedo no seu nariz, gritar com você, e vocês se aborrecem como dois irmãos. Você está condenando a família, a vida da sua filha ao fracasso familiar. Porque ela pode fazer isso com você, mas ela não vai fazer isso com um homem. De verdade, não. Ela vai destruir o lar dela. Discipline, seja líder, seja sacerdote. Mulheres, vocês foram criadas para ser apoio, para ser auxílio ao seu marido. Isso não rebaixa você, isso não diminui você, isso não faz de você menos capaz. Ajudar o seu marido, auxiliar o seu marido. A Bíblia fala 21 vezes no Novo Testamento essa expressão, acho que é exé no grego, auxiliadora, ajudadora. Sabe quantas vezes, das 21 vezes no Antigo Testamento se refere à mulher? 2. 17 vezes se refere a Deus. Deus é nosso auxílio, Deus é nosso ajudador, é a mesma palavra. Por isso, quando Deus colocou você como ajudadora do seu marido, você é um agente de Deus no seu lar. Você é um agente de Deus para promover a sua casa, construir um ambiente de paz, de edificação. Agora, olha o texto. Quem é que lidera? Quem é o protagonista da história? Quem é que alimenta? Quem é que dá o alimento para o outro? Em vez de ser o homem, quem fez isso? A mulher. E quem age responsivamente, quem está ali esperando a mulher tomar iniciativa, fazer as coisas, era o homem, quando deveria ser a mulher. Então existe algo errado aqui. Eu espero que esse não seja o cenário do seu lar. Terceira aplicação, eu vou pular. Eu quero que você fique de pé, por favor. A conclusão aqui é a seguinte: Eva se deparou com uma escolha. Que escolha, pastor? A escolha mais importante na vida de qualquer ser humano. Em quem ele vai acreditar. Que narrativa ele vai ouvir. E que narrativa ele vai acreditar. Ela precisou decidir naquele momento quem diz a verdade. É Deus ou a serpente? Que palavra vai me tornar mais feliz? A palavra que Deus diz ou a palavra que a serpente está dizendo? Que propósito eu devo seguir? Esta é a decisão mais importante na vida de todo ser humano. Eva acreditou na serpente. Seu coração desejava estar num lugar que não era o que Deus tinha para ela. Quando eu tiro Deus do lugar dele, eu perco a posição que Deus me colocou. Quando eu desacredito na palavra, eu ofendo Deus. Quando eu quero o que Deus me proibiu, Ele vai me tirar o que Ele me deu. Eva ouviu a serpente. Ela ouviu o seu coração. Pastor, o meu coração está dizendo, sabe o que a Bíblia diz? Que seu coração é enganoso e perverso. E a serpente sabe. A serpente sabe que você quer o proibido. A serpente sabe que a nossa natureza pecaminosa não quer cumprir a lei de Deus. Então ele vai usar a isca certa para você. Ele vai usar a proposta certa. Por isso, fé não tem a ver com o coração. Fé não tem a ver com sentimento. Fé é uma escolha consciente. Eu creio na palavra e eu quero obedecer a palavra. Esta é a pergunta mais importante que você tem que responder. Em quem você vai confiar
Quem será a pessoa que você vai confiar? Confiar o quê, pastor? O seu destino. Confiar a sua eternidade. Confiar a sua vida eterna. Ou você confia na voz da serpente, da facilidade, ou você confia na palavra de Deus. Ou você confia que Deus é bom, que Deus é justo, ou você confia que Deus está mentindo na palavra, que Ele só quer restringir você. Ela decidiu que Deus não era alguém confiável. Eva decidiu que a lei de Deus existia apenas para restringi-la. Que a lei de Deus existia para atrapalhar a sua felicidade. Sabe o que é a lei de Deus? A lei de Deus são os trilhos de um trem. Quando uma locomotiva está sobre os trilhos, ela é a máquina mais poderosa que existe. Ela é capaz de levar toneladas e toneladas. E não importa o que tiver puxando, prendendo, ela avança. É o homem. Mas quando essa locomotiva sai dos trilhos, ela não passa de um amontoado de ferro que precisa ser levantado por guindastes. A lei de Deus não é para restringir você. A lei de Deus é para lhe dar força, para lhe conduzir ao destino, para lhe levar ao propósito. Essa é a grande decisão da vida que todo ser humano precisa tomar. Em quem acreditar? Acreditar nas mentiras satânicas que encontram eco no seu coração pecaminoso? Ou acreditar na palavra de Deus, que muitas vezes lhe confronta, que muitas vezes lhe exorta, mas sabe o que a Bíblia diz? Deus exorta, Deus corrige o filho a quem ama. Se você ama o seu filho, claro que você vai corrigir. Quando Deus te exorta, quando Deus te traz a lei, é porque Ele te ama. Talvez você esteja aqui e diga assim: pastor, Deus tem pesado a mão sobre mim. Escute. Se Deus pesar o dedinho dele sobre o Brasil, Ele mata essa nação. Deus não tem pesado a mão sobre você. É você que tem saído do caminho. É você que tem aberto mão daquilo que Ele tem proposto para você. É você que tem postergado o projeto de Deus na sua vida. A qualquer hora que você disser: Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim. Eu acredito que o Senhor tem uma vontade boa, agradável e perfeita para a minha vida. Eu acredito na salvação que o Senhor me oferece. Eu acredito que aquilo que Deus tem para mim é melhor do que aquilo que o mundo me oferece. Eu quero orar por você, se a resposta que você tem para Deus é essa. Se você estiver aqui e disser: pastor, eu estou legal longe do altar. Eu já desfrutei do altar. Eu creio em Deus, mas não quero pautar a minha vida na palavra de Deus. Tudo bem. Eu respeito você. Mas quem sabe você está aqui e você diz: pastor, eu quero dar uma resposta para Deus. Eu quero dizer para Deus nessa noite: Deus, eu creio na tua palavra. E eu confio. Crer é confiar, é entregar, é depositar. Eu confio, eu entrego a minha vida para Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não precisa resolver nada, não precisa acertar nada, não deixe para amanhã. Hoje é o dia da sua decisão.